O compressor Distressor da Empirical Labs está nos melhores estúdios do mundo, sendo excelente para praticamente tudo. Por isso, quase todas as empresas de plugins têm as suas versões desse compressor. Mas muita gente que usa esse compressor não conhece todos os seus parâmetros e pode estar subutilizando esse fantástico plugin. Fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como dominar esse equipamento digital, mostrando muitas aplicações práticas. Beleza, durante esse vídeo eu vou mostrar simuladores do compressor Distressor, um grátis e 2 pagos. Eu quero começar aqui no canal do Bumble, eu vou até solar ele, e vou utilizar o simulador gratuito da Toucan, o Distressor, que é esse aqui. Para começar, esse tipo de compressor não possui um threshold propriamente dito, que é um recurso que vem em praticamente todos os compressores. É justamente o limiar, que quando o som passa desse limiar, ele começa a comprimir, puxar para baixo. Pois é. No Distressor, tanto o equipamento hardware quanto os plugins que simulam esse, o threshold é interno. E para você passar do threshold, ou seja, para você dar a esse plugin chances de comprimir o seu áudio, basta você aumentar o input. E aí o som vai ficar mais alto e você compensa baixando o output. Então vamos dar uma olhada aqui no Bumble como a gente faz. Isso aqui, ó, Gain Reduction, é a quantidade de compressão que ele está aplicando no Bumble. Se eu quero mais compressão, eu aumento o input. Nota que só em mexer no input o som está ficando mais gostoso do Bumble. E aí eu compenso, se ficou alto demais, eu baixo aqui o output. Antes. Bom, depois a gente vai ter o ataque e o release. O ataque é o tempo em que você vai deixar o sinal passar do threshold para ele começar a puxar para baixo. Em instrumentos percussivos, que basicamente é só transiente, podemos dizer assim, se você utilizar o ataque muito baixinho, você está matando o som do instrumento. Então pode-se dizer que é uma prática você deixar o ataque não no zero, podemos dizer assim, deixar passar um pouquinho do transiente, para depois que o transiente passa, ele começa a puxar para baixo. Isso dá um calor, isso dá um efeito muito benéfico para o som do bumbo. Então vamos dar uma olhada no som do bumbo no ataque no zero e no ataque no máximo e tentando achar um termo legal para o som. Ó, não tem grave nenhum. Tá comprimindo tudo. Agora, ó. Agora ele tá comprimindo pouco. Tem todo grave. E agora vamos achar um sweet spot. Massa. Antes. Show. E o release é o tempo que ele para de comprimir uma vez que o sinal fica abaixo do threshold. No caso de instrumentos como o bumbo, a gente tem que setar um release em que não haja mais compressão quando o próximo bumbo for tocar. Então, se tu colocar um valor muito alto para o release, ele vai desligando devagarzinho o compressor e quando chega o próximo bumbo, ele ainda está reduzindo, o compressor ainda não deixou de atuar, o que vai descompensar completamente os volumes do bumbo. Então, nesse caso, a gente usa um release com um tempo mais rápido. Ó. Se eu botar no máximo, ele vai caindo devagar. Quando tem 2 bumbos, ele não termina a compressão antes do outro começar. Então a gente coloca um tempo um pouquinho mais curto. Show. Bom, o ratio dele, né, a razão, a proporção, a gente controla, seja clicando no botão de ratio, ele vai passando, quando clicando também em cima do LEDzinho que você quer. Um ratio de 6:1, por exemplo, significa que a cada 6 dB que passa do threshold, ele só deixa passar 1. E uma característica desse tipo de compressor é o seguinte, cada ratio desse vai fazer com que esse compressor tenha uma agressividade, um joelho, podemos dizer assim, próprios. Então, ele não é imparcial como os outros compressores. Quanto maior esse ratio, mais ele vai ser agressivo em relação à compressão. Um ratio de 2:1 ou 3:1, por exemplo, o joelho é mais suavezinho, então ele não comprime de forma tão drástica. E notar também que ele tem um ratio de 1:1, significa que ele não está comprimindo nada. Isso só serve para você fazer com que o som passe por esse circuito analógico, podemos dizer assim, e mesmo sem compressão, o som fique com a sonoridade analógica de passar por esse hardware, entre aspas. Uma outra característica desse compressor é que quando a gente coloca o ratio em 10:1, nota que tem escrito aqui Opto, ele vira um compressor do tipo Opto, então ele fica similar a um compressor LA2A, por exemplo. Eu vou mostrar já já o efeito disso quando a gente estiver trabalhando a voz. Ok, agora eu vou timbrar a gosto esse bumbo com base em tudo isso que a gente já sabe.
E se você gostou desse plugin gratuito, o Distreasure da Tucan, eu já tenho um vídeo onde eu faço um tutorial completo sobre ele, inclusive mostrando como instalar. Vou deixar um link na descrição do vídeo para você conferir depois desse. Ok, só que o Distreasure tem muitas outras funções. Justamente a partir daí o pessoal costuma não se aprofundar muito, e é aí que a gente consegue ter um som ainda mais bacana desse compressor. Ok, agora eu vou para o folder de bateria. E eu vou abrir mais um simulador do Distreasure. Nesse caso, ele é da empresa Slate Digital. A gente nota aqui, ó, mesma cor, mesmo design, a mesma coisa. Só que nesse caso ele está mais vertical e o outro estava mais horizontal, que é como o original vem. Beleza. Você pode notar que todo simulador de Distreasure, ele tem aqui na parte da detecção algumas funçõezinhas. A primeira é o High Pass. Significa que quando você clica aqui, ele só começa a detectar, ou seja, o som não muda em nada, mas a detecção dele começa a partir de 100 Hz. Isso significa quando você quer comprimir uma coisa que tem muito grave, mas você não quer que esse grave participe da decisão dele de comprimir. Então, se eu ativasse esse High Pass, por exemplo, ainda no canal do bumbo, a gente ia praticamente inutilizar esse compressor, porque a gente estava comprimindo graves exatamente. Mas para isso que serve o High Pass. Vamos tentar comprovar? Eu vou desligar ele e vou tentar já fazer uma compressão por alto aqui. Show. Vamos dar uma olhada na quantidade de compressão, principalmente quando o bumbo toca. Ó, ele está chegando em 9, 8, 9 aqui, ó. Vou aplicar o High Pass. Ó. Foi até 6. O bumbo já não é tão importante para ele detectar uma compressão. Vou desativar. Já volta a subir. 8. Quando a gente ativa isso aqui, a gente está dando um boost mais ou menos em 6K no sinal da bateria, só que isso não vai afetar o som. A gente só vai fazer com que esse sinal seja mais comprimido, afinal está dando um boost e o plugin escute mais 6K em relação às outras frequências. E o link, em termos gerais, significa que quando ele está linkado, ele vai escutar como uma coisa só os canais da esquerda e da direita e vai aplicar uma quantidade de compressão só. Quando não está linkado, ele vai fazer compressões diferentes do canal da esquerda e do canal da direita. Agora, para cada plugin simulador de Distreasure, esse link tem uma função diferente. No da Tucan, que eu acabei de mostrar, ele ativa um sidechain. Ele ativa uma forma de você comprimir usando o Distreasure, mas não através do sinal do próprio canal, e sim através do sinal que venha de um outro canal. No caso desse plugin aqui da Slate, ou até o da Universal Audio, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele não tem essa característica. Então, cada um trabalha esse link como um bônus de uma forma diferente. Beleza, agora essa categoria aqui onde diz áudio, não, ela afeta o som que foi comprimido pelo Distreasure. High Pass, ele vai tirar realmente um pouco de grave do som, então a bateria vai ficar um pouquinho mais magrinha, vamos acompanhar. O grave do bumbo vai embora. E aqui ele tem duas formas de distorcer mesmo, para deixar o som mais agressivo. Vamos comprovar. Inclusive aqui, ó, ele tem um medidorzinho da quantidade total de distorção harmônica. Então, quando isso aqui apita, a gente tem 1% de distorção harmônica total, e quando o Redline apita, a gente tem 3%. Isso não é um problema, isso não é uma clipagem do plugin. É uma característica se você está buscando um som mais distorcido, um pouco mais quente. Agora, como eu estou mostrando aplicações práticas para você, eu vou colocar um preset aqui muito interessante para a gente usar o Distreasure como compressão paralela na bateria. Eu uso demais. Drum Bus Parallel Nuke 1. Olha o que está acontecendo aqui. Ele está colocando um ratio de nuke, ou seja, é o mais exagerado, mais perto de ser um limiter mesmo, um release bem rápido, e um mix aqui em 20%, ou seja, ele vai deixar o som da bateria bem distorcido, mas a gente não vai colocar todo ele no canal. A gente vai mixar a gosto. E claro, como todo preset de compressor, a gente vai ter que setar esse input depois que a gente está escutando o áudio. Porque o input, como eu já disse, a gente só consegue fazer com que passe o threshold depois que a gente aumenta esse input. Então, se o sinal dessa bateria for muito fraquinho, a gente vai ter que aumentar isso aqui. Se for muito forte, talvez a gente tenha que abaixar isso aqui. Então, vamos escutar. Ó, ele está comprimindo muito. E você dosa a gosto.
Então é mais uma utilidade muito boa do Distressor para fazer compressão paralela em bateria. Beleza, agora vamos ver como esse plugin se comporta na voz. Para isso eu vou utilizar agora um da Universal Audio, que inclusive eu baixei só para fazer esse tutorial. Eu não tenho ele custa $200. Minha versão demo expira em 11 dias. Eu já vou colocar aqui num preset Vox 1 ou Voice 1. Vamos ver antes do compressor. Não ganhei na quina, apostei na rima. Não ganhei na quina. Quase não está tendo redução de ganho, então, como eu falei, a gente precisa aumentar o input independente do preset que você trabalha com o compressor. Não ganhei na quina. Ó, tá começando a comprimir. Apostei até a distorção. na rima. Compensar aqui. Tem um ar, menina. A voz fica bem pra frente, bem na cara, bem quente. E o que é que tá acontecendo aqui? Ele tá colocando um ataque maior para o transiente passar, um release rápido e um pouquinho de distorção. Então a voz fica com um pouco mais de saturação mesmo, mas não com a redução tão forte. É uma redução de 2:1. Mas essa distorção aqui dá essa coloração que a gente está trabalhando. Agora deixa eu mostrar um outro preset aqui. Esse é o Vox 1. Quero mostrar o Vox 2. Aqui já vai ter uma outra característica. Ó, esse Vox 2 vai ter distorção 3, um ratio de 10:1, ou seja, ele é a simulação do LA2A da Universal Audio. A gente tem aqui, até porque manda as instruções, né? Um ataque longo, ou seja, um ataque no 10, e um release bem curtinho. Só falta agora a gente ajustar esse input a gosto em relação ao sinal da nossa voz. Não ganhei na quina, apostei na rima. Não ganhei na quina, apostei na rima. Note que tem uma saturaçãozinha toda especial. E essas são todas as funções de um compressor que simula o hardware Distressor. Agora, um outro compressor ainda mais famoso do que o Distressor é o compressor 1176. E assim como o Distressor, praticamente todas as empresas de plugins do mundo têm a sua versão do 1176. Quer saber como dominar esse tipo de compressor? É o tema do vídeo que está aparecendo agora para você. Canal Reaper Brasil, seu canal sobre Reaper, mixagem e plugins.